Começar. Então, boa noite, né? Eu sou a Maria Virgínia e hoje a gente se inicia mais uma live de inauguração do Instituto de Psicologia Comportamental. O Instituto, ele veio para proporcionar serviços psicológicos de qualidade, capacitação e formação profissional, treinamento em habilidades para a população clínica e não clínica, priorizando o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida. O Instituto de Psicologia Comportamental, ele nasce com 3 sócios cofundadores. O Fernando, que não pôde estar presente aqui hoje, a Ana Carolina e comigo, Maria Virgínia. Hoje, a live será ministrada pelo professor e doutor Carlos Augusto Medeiros, que é graduado em Psicologia, mestre e doutor pela UNB. Atualmente é professor titular do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Desde 2001, atua como docente e orientador do curso de mestrado em Psicologia do UniCeub. Tem experiência na área de psicologia com ênfase em análise comportamental clínica e em análise experimental do comportamento. Trabalha principalmente com os seguintes temas: comportamento verbal, psicoterapia analítico-comportamental, psicoterapia comportamental pragmática, comportamento verbalmente governado e controle social do comportamento. E aí, Guto, se eu não te apresentei com todos os requisitos, você pode incluir alguma coisa. E passo a palavra para você. Ok. Muito obrigado, Virgínia. Muito bom revê-la, minha colega de mestrado lá na Universidade de Brasília. Já coabitamos aquele laboratório embolorado. Sim. Inclusive mudou até de local o laboratório, né? Depois que a gente saiu de lá. Merecia, né? Eu queria parabenizar vocês pela criação desse instituto e pela iniciativa de disseminar a análise do comportamento. Goiânia está se tornando um polo da análise do comportamento no país, um lugar de referência para quem quer estudar a análise do comportamento com pessoas qualificadas. Então, eu queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui falando sobre um assunto que me é tão caro, que é o comportamento verbal na clínica. Ele é um assunto que eu tenho um grande apreço, primeiro porque a minha formação no meu mestrado e no meu doutorado foi relacionada ao comportamento verbal, e lá no início dos anos 2000, 2003, 2004, eu fui convidado pelo IBAC, na época eu dava aula na UFMG, e eu fui convidado para dar um mini curso sobre comportamento verbal na clínica, e aí que essa história começou. Então, eu acabei escrevendo um artigo sobre esse mini curso, um dos textos meus mais citados, acho que depois do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, ele é o trabalho meu, a minha publicação mais citada, né, que é uma discussão sobre o comportamento verbal na clínica. E atualmente eu venho ministrando cursos de comportamento verbal na clínica, módulos em vários institutos, em vários cursos de especialização e formação em terapia de orientação analítico-comportamental. Que, Jana? Então, por que é importante a gente falar de comportamento verbal na clínica? As interações entre terapeuta e terapeutizando, que a interação entre terapeuta e terapeutizando, ela se dá prioritariamente por meio do comportamento verbal de ambos. Então, o terapeuta ele faz perguntas, ele apresenta estímulos verbais que vão afetar o comportamento do terapeutizando, e o comportamento do terapeutizando também verbal vai afetar o comportamento do terapeuta. Então, uma interação em que essa troca de estímulos, há um predomínio dos estímulos verbais. É óbvio que nós somos treinados e devemos, sim, atentar aos comportamentos não verbais dos nossos terapeutizandos. Se ele olha nos nossos olhos, se
se ela tira a bolsa do colo, o jeito que se veste, o jeito que senta na cadeira e na poltrona, mas o grosso das interações ocorre por meio do comportamento verbal. E aí, eu costumo falar de que nós lidamos com dois tipos de comportamentos predominantes no consultório. São os comportamentos alvo emitidos, que são aqueles que acontecem na relação terapêutica. Então, como o Fester já dizia, nos anos 70, e depois Kohlenberg e Utsai chamaram muita atenção para isso, que os nossos terapeutizandos eles tenderão a reproduzir certos comportamentos que eles emitem com outras pessoas fora do consultório, eles vão tender a reproduzir na sua relação com o terapeuta. Então, eu vou chamar esses comportamentos de comportamentos-alvo emitidos, né? E temos vários exemplos. Então, quem já atendeu adolescente já deve ter passado por isso, que você faz uma pergunta, ele fala, não, de boa, ou normal, ou fala não sei com a frequência muito alta. Então, esse é um comportamento-alvo que é emitido, ele ocorre na relação terapêutica. Esse comportamento ele tem uma grande vantagem, porque ele permite uma observação direta do próprio terapeuta. Por outro lado, existe uma grande gama de comportamentos aos quais nós não temos acesso. Nós só temos acesso aos relatos acerca desses comportamentos. Então, eu vou chamar esses de comportamento-alvo relatados. E, nesse sentido, o comportamento verbal ele vai acabar adquirindo um protagonismo, na medida em que a gente não tem acesso, por exemplo, a um terapeutizando, a uma discussão que o nosso terapeutizando teve com a sua esposa, por exemplo. Nós vamos ter acesso apenas ao relato que ele nos faz disso. Nós não temos acesso a uma festa que uma terapeutizanda fez. Nós teremos acesso apenas ao relato dela. E esse relato, ele é um comportamento verbal. E como qualquer comportamento verbal, ele está sob o controle de um conjunto complexo de contingências de reforçamento. Então, terapeutas iniciantes, eles acabam cometendo um equívoco de presumir que o relato verbal ela é uma fonte fidedigna de acesso ao que o terapeutizando viveu, vive, pensa, sente. Mas não é o caso. Porque o comportamento verbal ele não é uma mera expressão do mundo. Ele não é uma ferramenta de comunicação apenas. Ele é uma forma de agir no mundo. E no mundo mais relevante em se tratando de humanos, que é o ambiente social. Então, da mesma maneira que nós conseguimos coisas, nós operamos no mundo com comportamento não verbal, por exemplo, girando uma maçaneta e abrindo uma porta, apertando o interruptor e acendendo uma luz, o comportamento verbal ele também age sobre o mundo. Só que ele vai agir sobre o comportamento das outras pessoas, ocasionalmente sobre o nosso próprio comportamento. Mas, num primeiro momento, principalmente quando nós aprendemos o comportamento verbal, ele vai atuar sobre o comportamento das outras pessoas. Então, nós não conseguimos, por exemplo, abrir uma lata de biscoitos emitindo um comportamento verbal. Alguém vai abrir essa lata de biscoitos por nós, caso nós peçamos, né, ou imitamos um mando, no caso. Então, nesse sentido, o comportamento verbal ele é um modo de agir sobre o ambiente, só que ele vai agir sobre o ambiente social. Ele não vai abrir latas de biscoitos. Porém, ele pode fazer com que a lata de biscoito seja aberta, só que isso acontecerá por intermédio de outra pessoa. No caso, o ouvinte. Então, o comportamento verbal ele vai ser um comportamento operante, como outro qualquer, só que, ao invés de ele atuar num ambiente não social, nos objetos, nas coisas, ele vai atuar sobre o comportamento de outras pessoas. E passaram por um treino especial a como reagir aos estímulos verbais apresentados por um falante, que é quem emite o comportamento verbal. Então, para que haja comunicação, para que o comportamento verbal de um falante afete o comportamento de um ouvinte, eles têm que ter passado por um treino comum, que, de certa maneira, vai padronizar em que circunstâncias certas palavras ou expressões verbais podem ser utilizadas e também como reagir a essas mesmas palavras e expressões verbais. E aí, o que torna mais interessante no comportamento verbal e mais relevante para a clínica, porque
O comportamento verbal, então, ele vai agir sobre o mundo. Só que, em se tratando de humanos, ele vai agir sobre o pedaço do mundo mais importante de todos, que é justamente o comportamento das outras pessoas. É muito raro a gente receber em terapia uma pessoa que chega lá com queixa de que a porta do armário está rangendo ou que a fechadura não está fechando direito. Ela pode até se queixar disso ocasionalmente, mas, em geral, a maior parte das queixas dos nossos terapeutizandos, elas dizem respeito às suas relações pessoais, às suas relações com as outras pessoas. Então, da mesma maneira que elas emitem comportamentos verbais mantidos pelos efeitos que produzem nas outras pessoas, ou seja, o comportamento verbal ele é mantido por ter o poder de afetar o que os outros fazem, no fim das contas é isso, ele também tenderá a reproduzir esse padrão de comportamento na presença do terapeuta. Em outras palavras, da mesma maneira que ele opera no comportamento das pessoas do seu dia a dia, emitindo respostas verbais, ele também vai operar sobre o comportamento do terapeuta do mesmo modo. Nesse sentido, é ingênuo pressupor que o comportamento verbal tem uma mera função de comunicar. Não, ele não tem uma função só de comunicar, ele tem uma função de atuar sobre o comportamento daquele ouvinte. E a gente tem que lembrar que o terapeuta, na maior parte das vezes, ele é uma figura de autoridade muito relevante no controle do comportamento do terapeutizando. Nesse sentido, conseguir afetar o comportamento do terapeuta provavelmente vai ter uma função reforçadora importante no controle do comportamento do terapeutizando. A partir daí, quando essas relações elas acontecem, eu vou dar só um exemplo para ficar um pouco mais claro. Então, digamos que numa sessão, você teve um terapeutizando que ele terminou a sessão anterior prometendo que ele ia aproveitar, por exemplo, a quarentena e ia começar a fazer um curso online que ele estava há tanto tempo se prometendo fazer, dizendo que desejava fazer, e ele frequentemente dizia que não tinha tempo para fazer esse curso e tal. E aí ele fala, não, mas agora começou a quarentena, eu vou ter um pouco mais de tempo, esse tempo que eu perderia me deslocando para o trabalho, eu vou poder fazer esse curso. Então ele termina uma sessão com esse discurso. Na sessão seguinte, ele relata para o terapeuta que a terapia o está ajudando muito, que é muito bom fazer terapia, que não entende por que as pessoas têm tanto preconceito com terapia, que ele recomenda que todo mundo faça terapia e que o terapeuta o está ajudando demais, que ele se sente agora muito mais em paz, muito mais com relações mais harmoniosas com as pessoas e com o seu ambiente. E aí ele continua esse relato e lá pelas tantas ele fala, olha, não comecei o curso ainda. E aí o terapeuta ele pode começar a se questionar, ora, por que esse cara me elogiou tanto? Por que ele elogiou tanto a terapia? Se ele ficar atento apenas ao conteúdo do que foi dito, e presumindo que o comportamento verbal seja um mero meio de comunicação, ele pode perder a oportunidade de analisar um comportamento alvo emitido. Então, é muito provável que... Vamos pensar comigo. No passado, quando esse terapeutizando, ele se comprometeu a fazer algo, ele se propôs a fazer algo, como, por exemplo, um curso, e comunicou essa resolução para as pessoas. E quando ele encontrou com essas pessoas, um tempo depois, e as pessoas perguntaram para ele, e aí, fez aquilo? Ele disse, não comecei ainda. É muito provável que isso no passado tenha sido acompanhado de críticas, repreensões. Pô, você não tem jeito, você falha, não cumpre, você é fogo de palha, você tem 1000 ideias e não faz nada. Então, em termos comportamentais, quando ele relata que não fez algo que ele tinha se comprometido a fazer, esse relato ele vai ser punido. Agora, a magnitude da punição ela poderia ser atenuada, ou seja,
o teor das críticas, a intensidade das críticas, ou mesmo se ocorreriam críticas ou não, ele poderia ser atenuado por ele bajulando o terapeuta. Então, quando ele elogia a terapia e o terapeuta, por exemplo, isso poderia ter a função de uma resposta de esquiva, que evitaria a repreensão, ou pelo menos atenuaria a repreensão que ele possivelmente entraria em contato caso ele relatasse que não fez algo que tinha se comprometido a fazer. Ele está, nesse caso, generalizando, há uma generalização de estímulos e que respostas semelhantes que ocorrem na presença de outras pessoas vão se reproduzir na relação terapêutica. Então, só para a gente ter uma ideia de como analisar o comportamento verbal é importante, porque a gente vai verificar, a gente vai além do conteúdo do que é dito. Nós vamos nos preocupar sempre com a função do dizer. Esse é um aspecto muito importante para quem deseja ser um terapeuta de orientação analítico-comportamental. Comportamentos, eles deverão sempre serem analisados. Nós não temos como intervir sobre um comportamento sem fazer uma análise funcional. Então, quando a gente se depara com comportamento verbal na clínica, nós vamos estar interessados, tudo bem, no conteúdo do que é dito, porém, muito mais interessados na função do dizer. O que leva esse terapeutizando a estar me dizendo isso? O que o leva a estar me dizendo isso agora, nesse momento? Porque ele me contou, sei lá, você está atendendo um terapeutizando já há 1 ano. Aí depois, só de 1 ano de terapia, ele te conta de um abuso sexual que ele sofreu na infância. Por que está me contando isso só agora? Então, são perguntas que o terapeuta vai se fazer. Porque o comportamento verbal ele vai ser um foco de análise para a terapia. Bem, nós possuímos ferramentas de análise do comportamento verbal, pelo menos as que eu utilizo, foram as propostas por Skinner em seu livro de 1957, O Comportamento Verbal. Obviamente, diferentes autores de análise do comportamento deram sua contribuição para esses conceitos. Eu mesmo propus uma taxonomia aproximada para a gente conseguir descrever os comportamentos verbais mais diversos, fazer as suas análises funcionais. Obviamente, não dá para eu explicar para vocês aqui o que é o mando, o que é o tato, o que é o mando disfarçado de tato, enfim, mas existe muita referência, muita literatura sobre isso aí disponível para vocês se aprofundarem. Tem até um texto meu de 2013 na Comportamento em Foco que fala um pouco dessas categorias aí, dos mandos disfarçados de tato, tatos distorcidos e tal, para quem tiver interesse em se aprofundar. Mas o que tem que nossa live é a importância de analisar funcionalmente os comportamentos verbais dos nossos terapeutizandos. Um elemento que eu acho chave, que uma recomendação que eu faço, bem, para os meus estagiários não é nem uma recomendação, é praticamente enfim, para quem assiste às minhas palestras, os meus cursos, uma recomendação que eu dou é exercer a audiência não punitiva. O que é a audiência não punitiva? É não apresentar estímulos aversivos arbitrários contingentes a respostas verbais. Em termos cotidianos, não julgar, não criticar, não repreender. Então, vamos voltar a esse exemplo que eu falei mais cedo. Então, nós temos um terapeutizando que ele chega numa sessão, ele fala assim, olha, eu acabei não me inscrevendo no curso ainda, essa semana eu fiquei muito enrolado, cheio de coisa para fazer. Vamos pensar comigo, gente. Se o terapeuta ele critica esse terapeutizando, ele fala, olha, poxa, mas como é que você vai conseguir aprender o que você quer? Você não vê que está perdendo uma oportunidade? Eu sinto uma certa imobilidade em você. A terapia ela não vai acontecer só nesse momento aqui de 50 minutos, você tem que fazer por onde lá fora. Então, se o terapeuta faz esse tipo de coisa, ele vai estar consequenciando o comportamento de relatar e não reforçando negativamente
o comportamento de se inscrever no curso. Então, o terapeuta, muitas vezes, de uma maneira ingênua, ele presume que essa crítica, isso quando ele sabe o que ele está fazendo em termos comportamentais, que nem sempre ele sabe, mas em termos comportamentais, ele estaria apresentando um reforçador negativo para o comportamento de se inscrever no curso. Se inscrever no curso retiraria a cobrança e a bronca do terapeuta. E seria mantido por isso, né? As contingências de reforçamento negativo. O problema é que há um grande lapso temporal entre o comportamento de se inscrever no curso, ou as oportunidades em que ele poderia ter se inscrito no curso, e a consequência provida pelo terapeuta. Por outro lado, com relação ao relato de não ter se inscrito no curso, a crítica ela é próxima temporalmente. Em termos comportamentais, uma coisa que a gente vai aprender, duas coisas que é importante que vocês aprendam. Primeira, a ordem dos fatores altera o produto. Então, o que vem depois costuma sempre emprestar a sua função para o que vem antes. Haja vista o condicionamento respondente, por exemplo. Outra coisa fundamental que vocês têm que entender em análise do comportamento é a questão da temporalidade. Em outras palavras, quanto menor a distância temporal entre um comportamento e a sua consequência, maior será a probabilidade dessa consequência exercer controle sobre a frequência futura de ocorrência desse comportamento. Em outras palavras, se inscrever ou não no curso tem uma longa distância temporal entre a crítica do terapeuta, ao passo que o relato de não ter se inscrito tem uma pequena distância temporal. Em outras palavras, essa crítica do terapeuta ela vai ter muito mais efeito sobre o dizer do que sobre o fazer. Então, é provável que em situações futuras, esse terapeutizando, ele não toque nesse assunto, ele cria uma justificativa para ter agido de uma maneira diferente do que tinha se comprometido a fazer, ou que ele simplesmente minta. Ele pode até chegar a dizer, olha, eu me inscrevi sim, mas eu estou esperando abrir turma, algo nesse sentido. Então, é muito comum esse tipo de coisa quando o terapeuta ele utiliza o que a gente chama de uma audiência punitiva. Outro exemplo, você tem lá um terapeutizando que ele surrou a filha de 7 anos. Eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo que impacta muito psicólogos, né? E o que acontece? Ele chega para você e fala, olha, eu surrei minha filha de 7 anos, eu perdi a cabeça, fiquei muito irritado, ela pegou meu celular para jogar sem a minha autorização, deixou cair o celular no chão, eu fiquei muito bravo e dei uma surra nela. Aí o terapeuta ele pode falar, assim, espero que não, mas é comum que ele fale algo do tipo, olha, você não deveria ter feito isso até contra a lei um estilo parental como que você está exercendo com violência física vai gerar uma criança agressiva. E ele dá uma bronca nesse terapeuta. Qual que é a diferença desse caso para o primeiro caso? Nós estamos diante de uma contingência, meu celular deu um triplo mortal carpado aqui, gente, desculpa. Nós estamos falando de uma contingência de punição positiva, em que a bronca que ele dá nesse terapeutizando, a função dela é enfraquecer o comportamento de bater na filha. Mas ele bateu na filha, sei lá, na segunda-feira, e a sessão foi na sexta. Então, novamente, é um grande lapso temporal. Então, essa audiência punitiva, ou como Skinner prefere chamar, audiência negativa, ela vai ter um efeito muito maior, novamente, sobre o dizer do que sobre o fazer. Então, se esse terapeutizando bater na filha novamente, é mais provável que ele não conte para o terapeuta, ou que ele minta, ou invente uma justificativa, do que ele relatar isso com precisão. Nesse sentido, uma coisa que eu defendo muito é que é muito difícil você saber se o seu terapeutizando está falando a verdade ou se ele está mentindo.
Tem até algumas pistas aí que a gente tenta observar, mas, na realidade, o mais importante que isso é pensar e refletir como nós vamos consequenciar os comportamentos verbais dos nossos terapeutizandos para diminuir a probabilidade de relatos distorcidos, como nesse caso. E aí, o segundo ponto, então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês é a importância da audiência não punitiva. Tá? Isso é uma máxima que eu levo para todo mundo que eu dou aula, que eu falo sobre clínica. O terapeuta tem que se empenhar ao máximo de não apresentar estímulos aversivos programados contingentes aos comportamentos dos seus terapeutizandos. Fora outros efeitos, não só sobre o comportamento verbal, mas sobre o próprio vínculo terapêutico. Isso é uma coisa interessante, falando um pouquinho mais de audiência punitiva, quem já tem experiência de atender, observa que depois de um certo tempo de terapia, eles começam a lembrar de coisas que eles tinham esquecido, que eles viveram na adolescência ou na infância e eles nem lembravam. E por que eles lembraram disso só agora? Por uma razão muito simples. Há certos relatos, principalmente na nossa cultura tão reacionária, relatos ou comportamentos acerca de sexo, que são muito punidos, que são tabus, que não se fala disso, não se deve falar disso. Então, olha só que interessante. Se o terapeuta ele escuta qualquer relato do terapeutizando com naturalidade, como se aquele demonstrando que ali é um espaço para falar de qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre qualquer desejo, sobre qualquer sentimento, isso vai modificar os estímulos que tornam menos provável a emissão de certos comportamentos que foram punidos no passado. A gente chama isso de uma recuperação, inclusive. Então, se você tem uma terapeutizanda que te conta sonhos eróticos, que ela conta que o namorado dela fez uma proposta para eles irem num clube de swing e que ela aceitou, mas que não teve coragem de fazer nada, enfim, que ela conta que já beijou menina, enfim. E o terapeuta vai ouvir isso com a maior naturalidade possível, como se fosse um assunto corriqueiro. Assuntos que são punidos, se falar deles é punidos em vários outros contextos, é muito mais provável que essa pessoa ela comece a contar coisas que ela não contou para ninguém, coisas que, inclusive, ela não consegue contar para ela mesma. E aí ela pode começar, sim, a lembrar de assuntos e de coisas que aconteceram na vida dela que ela mesma não conseguia nem lembrar. Então, a audiência não punitiva, acho que se vocês saírem daqui hoje lembrando essa questão da audiência não punitiva, eu já vou ficar muito satisfeito, já vou ter achado que eu cumpri bem a minha missão hoje. O segundo elemento que eu gosto de chamar muita atenção, e o que deixa terapeutas de orientação comportamental muito frágeis, principalmente os iniciantes, é porque a nossa principal ferramenta de intervenção sobre o comportamento, desde que a gente fez lá nossos experimentos com os ratos, seja os ratos virtuais, seja os ratos, né, de carne e osso, é o quê? É o reforçamento. Né? Ou seja, se a meta é tornar um comportamento mais provável, nós temos que reforçá-lo. Mas aí nós nos deparamos com uma questão muito séria. Porque da mesma maneira que a audiência punitiva está punindo muito mais os relatos do que os comportamentos relatados, quando a gente reforça um relato de um comportamento relatado, nós também estamos reforçando muito mais o relato do que o comportamento em si. E, novamente, ao fazer isso, como as pesquisas, esse é um tema que eu investigo também em pesquisa básica, elas já demonstram com uma clareza muito grande que quando você reforça relatos específicos, sejam eles correspondentes ou não ao que de fato aconteceu, você vai observar um efeito muito maior sobre o comportamento de relatar do que sobre o comportamento relatado. É um estudo clássico do Ribeiro, né, do Antônio de Freitas Ribeiro, e ele deixava as crianças brincarem com até 3 brinquedos de um conjunto de 6,
Depois perguntava para essas crianças com quais brinquedos elas haviam brincado. Numa certa contingência, numa condição experimental, toda vez que a criança dizia que ela tinha brincado com o brinquedo, tendo brincado ou não, o experimentador dava uma moeda para essa criança. Aliás, uma fichinha que ela poderia trocar por guloseima. E as crianças passaram a dizer que brincaram com o brinquedo sem terem brincado, de fato. Isso também pode acontecer em terapia, quando o terapeuta reforça relatos apenas e quando ele utiliza reforçadores arbitrários. O que são reforçadores arbitrários? São reforçadores adicionais, são consequências adicionais que têm o potencial de reforçar uma grande gama de comportamentos, como elogios, por exemplo. Se você pegar um elogio não reforça um comportamento apenas, ele vai reforçar vários comportamentos muito diferentes, como declamar bem um poema, dar um belo golpe de capoeira, jogar bem uma partida de vôlei, enfim, executar bem uma música no violão, dar uma boa aula, enfim. Então, os elogios, por exemplo, eles vão reforçar uma grande gama de comportamentos. E, muitas vezes, os elogios eles são adicionados às contingências com a função de fortalecer certos comportamentos, principalmente aqueles cujas consequências são atrasadas. O exemplo clássico é o comportamento de estudar. Então, os pais elogiam quando os filhos tiram boas notas ou quando vêm os filhos estudando. Isso é um reforçamento arbitrário, que tem a função de manter o comportamento de estudar, porque o reforçamento natural do comportamento de estudar é muito, muito atrasado. Certo? E aí, terapeutas iniciantes, principalmente, eles vão adotar reforçamento arbitrário, porque eles não têm muito repertório de como reforçar. Então, vamos pensar o seguinte. Voltando ao mesmo exemplo, nós temos esse terapeutizando, ele chega numa sessão e fala, nossa, finalmente eu me inscrevi nesse curso. Comecei as aulas, eu estou fazendo o curso. Aí o terapeuta fala para ele, nossa, fico muito feliz que você tenha iniciado esse curso. Eu vejo que agora você está fazendo investimento em você. Você está se dedicando a você mesmo. Quando o terapeuta faz isso, ele está elogiando. Mas ele não está elogiando o comportamento de se inscrever no curso ou começar o curso. Ele está elogiando o comportamento de relatar. E aí nós vamos ter problemas. Por quê? Porque se em outras situações esse terapeutizando ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer algo que ele tinha se proposto, porra, mas meu terapeuta ficou tão feliz quando eu falei que tinha feito. E agora, se eu não fizer, ele vai ficar decepcionado comigo. Porque o terapeuta está reagindo como outros agentes controladores. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse terapeutizando, ele comece a relatar que fez coisas sem, de fato, tê-las feito, da mesma maneira que a audiência punitiva. Isso é particularmente perigoso quando nós falamos da correspondência dizer-fazer. Então, vamos pegar um outro exemplo. Digamos que você tem lá uma terapeutizanda que ela está numa relação muito conflituosa com o esposo. Ela acha que o esposo não faz a parte dele nas tarefas domésticas, não faz a parte dele na criação dos filhos, que passa muito tempo no celular, passa muito tempo em redes sociais e assistindo seriados, e dá pouca atenção para ela, dá pouca atenção para os filhos, e que ela está se sentindo sozinha, que ela também está insatisfeita, que ele é grosseiro com ela, que ele é rude com a família dela, então ela está insatisfeita em relação a várias coisas. E aí, obviamente, esse é um ponto importante, uma solução que todo mundo pensa para isso, olha, ela deveria conversar isso com ele, certo? Ok. Então, essa terapeutizando, quando o terapeuta pergunta para ela, ok, mas o que você pretende fazer em relação a essas situações com o seu marido? Aí ela fala, poxa, eu deveria ter uma conversa. É isso aí. Nessa semana, eu vou ter uma conversa com meu marido e vou expor a ele todas as minhas insatisfações. Aí o terapeuta, ótima ideia. Que bom que você vai fazer isso. Melhor maneira de resolver problemas é conversando. Novamente, o terapeuta ele está reforçando. Mas ele está reforçando um dizer
antes do fazer. Agora, olha que curioso. Se ela já entrou em contato com algum reforçamento antes do fazer, por que diabos ela vai precisar fazer? Então, é muito provável que o terapeuta, quando ele reforça um dizer prévio, ele vai aumentar a frequência de promessas não cumpridas. Porque ele vai prometer, o terapeuta vai ficar feliz, vai elogiar, ao passo que esse comportamento não vai precisar ocorrer porque o reforçamento já aconteceu. Obviamente, vocês podem estar pensando, não, mas se ela conversar com o marido, pode ter as consequências naturais. Claro que pode, mas também é muito provável que aconteçam as consequências aversivas naturais, e até então deixar esse comportamento que é tão óbvio, pouco provável, que é o comportamento de conversar com o marido. Então, não é o terapeuta elogiando essa solução que a terapeutizanda ela acabou de relatar para ele, que necessariamente ela vai conseguir fazer isso. Outro elemento que eu acho muito importante, eu já falo dessa história há muito tempo, é quando o terapeuta ele instrui o terapeutizando, ele diz ao terapeutizando o que ele precisa fazer, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele deve mudar. E eles fazem bem, eles explicam o porquê disso, né? Por que eles têm que fazer, por que eles não têm que fazer, por que eles têm que mudar. Como a gente só tem acesso a 50 minutos do tempo do nosso terapeutizando por semana, é uma maneira rápida, teoricamente econômica, da gente conseguir exercer algum controle sobre os comportamentos dele que ocorrem fora da terapia e dizer para ele o que ele precisa mudar. No fim das contas, uma terapia de orientação na lista comportamental, ela prega mudança. O que importa para nós é mudança, né? Até o próprio se aceitar, que é muito comum em tratamentos mais humanistas, aceitar-se também é comportar-se. Então, também é uma mudança de comportamento. Mas, enfim, quando o terapeuta ele instrui o seu terapeutizando, olha só que interessante. Vamos voltar na nossa infância, na nossa adolescência. Então, quando a mamãe falava assim, olha, quando começar a chover, procura abrigo, não fique molhada, porque senão você vai gripar. Certo. Beleza, a mãe emitiu uma regra completa, né, com antecedente, resposta, consequência, justificou porque ela deveria seguir essa regra. Só que essa criança está lá com os amiguinhos jogando bola e começa a chover. E a partida não vai parar porque ela parou de jogar. E ela quer continuar jogando bola, afinal, jogar bola ali está sendo muito divertido. E aí, ela joga bola na chuva e chega em casa encharcada. O que a mãe faz? Bem, eu lembro o que a minha mãe fazia. Ela me dava uma surra. Olha só que curioso. A mãe emitiu uma regra e quando a criança, na condição de ouvinte, não seguiu a regra, a mãe adicionou uma consequência punitiva arbitrária. A mãe puniu o comportamento da criança. Na verdade, a gente pode dizer que reforçou negativamente o seguir a regra, já que não aconteceu. Ou puniu o comportamento de tomar banho de chuva. E isso se repete na nossa história várias vezes, né? Quantos de nós não fazemos as coisas para que pare de nos encher o saco do que nós realmente achamos que são bom conselho? Então, a gente lê um texto que o professor falou para a gente ler, não é porque a gente acha que aquele texto vai ser muito útil para a gente, ou que a gente vai gostar daquele conteúdo. Não, a gente lê o texto porque não, o professor vai encher o nosso saco para a gente não ter lido o texto. Quando o terapeuta ele diz para o seu terapeutizando o que ele precisa fazer, olha só que curioso, ele está assumindo a mesma função dos outros falantes que emitiram muitas regras no passado. E como os outros falantes puniram o não seguimento de regras, ou reforçaram negativamente o não seguimento de regras,
ou puniram, ou agiram em desacordo às regras, é muito provável que esse padrão se generalize para a relação terapêutica. Então, se o terapeuta fala assim, olha, essa semana eu vou te passar como dever de casa que você se inscreva no curso. Ele emitiu uma regra. Então, caso ele não se inscreva no curso... E aí tem uma coisa muito interessante, porque a mãe, nesse caso, ela tem como conferir se a criança escovou o dente ou não, se a criança fez o dever de casa ou não, se ela tomou banho de chuva ou não. E ela vai poder consequenciar diferencialmente o segmento ou não das suas regras. O terapeuta, gente, ele não tem como fazer isso. Quando ele instrui um comportamento-alvo relatado, ele não tem acesso se houve mesmo segmento ou não. Então, quando o terapeuta ele emite uma regra, ele aumenta a probabilidade de relatos distorcidos, de relatos não correspondentes. Então, essa é só uma das razões pelas quais eu não recomendo a emissão de regras por parte dos terapeutas. Dentre outras, como, por exemplo, ele não vai aprender a analisar seus próprios comportamentos sozinho. Ele pode até conseguir repetir a análise que o terapeuta fez, ele pode até entender essa análise, pode até achar uma ótima análise, achar uma análise útil, e ele pode até mudar o comportamento dele a partir da análise que ele ouviu do terapeuta. Isso acontece, ok? Mas ele não terá aprendido a como analisar o seu próprio comportamento no futuro. Isso vai gerar o que a gente chama de uma relação de dependência. Porque o terapeutizando, ele se conhece até o ponto que ele recebe a resposta pronta do seu terapeuta. Mas ele não vai aprender, não vai desenvolver um repertório analítico próprio. Nesse sentido, essa é uma das outras razões pelas quais não é recomendado a emissão de regra. Então, para resumir isso que eu falei até agora, tem mais um elemento que eu acho interessante para a gente falar das distorções do relato na terapia, é o uso de perguntas abertas e não de perguntas fechadas. Perguntas abertas são aquelas que vão possibilitar uma multiplicidade de respostas. São aquelas que começam com como, narre, relate, escreva, o que aconteceu, como foi, em que momento, com quais pessoas. Então, são perguntas abertas que possibilitam uma grande variedade de respostas. Agora, terapeutas eles costumam utilizar muito perguntas fechadas, que são aquelas que acabam reduzindo para um conjunto limitado de respostas, na maioria das vezes, duas alternativas, sim e não. Então, você está chateada com seu marido? Você teve a conversa com seu marido? Você se inscreveu no curso? Nesse caso, as perguntas fechadas, elas vão embutir na sua topografia, no seu conteúdo, uma impressão do próprio terapeuta, abrindo pouco espaço para o terapeutizando se expressar. Nesse caso, fica muito fácil, muito mais fácil, para esse terapeutizando, ele perceber quais consequências determinadas respostas produzirão. Então, se na sessão anterior ela fala, eu tenho que ter uma conversa com meu marido, e na sessão seguinte o terapeuta pergunta, e aí, você teve a conversa com seu marido? Fica muito óbvio para ela que se ela disser alguma coisa diferente de sim, no mínimo um desapontamento do terapeuta ela vai produzir. Então, as perguntas fechadas, elas são muito indutivas. Elas impõem, elas, de certa maneira, constrangem o terapeutizando a dizer o que provavelmente o terapeuta reforçaria, ou seja, dizer o que ele quer ouvir. Então, você está se sentindo melhor com a terapia? Você está gostando da terapia? Poxa, é muito difícil o terapeutizando falar, não está me ajudando em nada. Porque ali fica muito óbvio que tipo de consequência o terapeuta proverá. É muito diferente de como é que você está
e descreva como está sendo a terapia para você, que impactos a terapia está produzindo na sua vida, que são exemplos de perguntas abertas. Então, resumindo, nosso tempo é muito curto, gente. Então, eu só falei de um dos elementos do comportamento verbal na clínica, que é a relação dele com a correspondência verbal. Mas, resumindo o que eu falei até agora, eu vou deixar essas dicasinhas para vocês terem uma probabilidade maior de ter relatos verbais mais fidedignos no seu consultório. A primeira delas, não exercer audiência negativa, audiência punitiva, e sim exercer audiência não punitiva. A segunda não prover reforçamento arbitrário, não prover elogios, não dar parabéns. A terceira, não emitir regras, não dar conselhos, não devolver interpretações ou análises funcionais. E a quarta é utilizar perguntas abertas em detrimento de perguntas fechadas. É provável, e aí eu vou terminar minha fala com isso, para dar um tempinho para perguntas ainda, vocês devem estar se perguntando, porra, mas como é que a gente reforça então, se a gente não pode nem mandar um elogio? Como é que a gente faz para reforçar os relatos? A estratégia que eu recomendo para vocês, lógico que isso vai exigir um pouco de habilidade e treino, é vocês fazerem perguntas sobre os reforçadores naturais que a pessoa entrou em contato ao emitir o comportamento relatado. Então, quando ela te relata, você vai perguntar um pouco mais sobre aquela história, mas isso deve ter um pouquinho de malandragem sua. Porque se é um comportamento que a gente quer fortalecer, um comportamento a fortalecer, nós vamos perguntar muito mais sobre o que deu certo do que sobre o que deu errado. Então, por exemplo, se a terapeutizando ela chega, poxa, eu tive a conversa com meu marido, foi muito difícil, ele reagiu mal, ele falou que eu não estava entendendo o lado dele, que eu reclamava de tudo, que eu também não transava com ele, e que ele era o provedor, aliás, o maior provedor da casa, e que ela vai contando, na realidade, ela emitiu um comportamento que, de certa maneira, era um comportamento desejável, mas ela vai começar pelo relato de tudo que deu errado emitir esse comportamento. Se o terapeuta perguntar sobre o que deu errado, ele vai tornar menos provável a ocorrência desse comportamento no futuro. Então, tem que encontrar algum elemento naquele relato dela para que ele pergunte sobre, para que ela fique sensível aos reforçadores naturais que ela entrou em contato ao emitir um comportamento a fortalecer. Então, mas ele falou que pelo menos ele vai ajudar meu filho a fazer o dever de casa. Aí você vai perguntar sobre isso. É mesmo? Mas me conta direito, o que ele te falou nesse sentido? Aí você vai esperar ela contar. E aí? Como é que vai ser para você não ter que ajudar seu filho com o dever de casa? Como é que vai ser para vocês partilharem essa tarefa? Então, nesse momento, o terapeuta ele vai fazer perguntas que levem essa terapeutizando a descrever o que deu certo, a emitir um comportamento a fortalecer. Então, a ideia é que ela ficando mais sensível ao que deu certo, a emitir um comportamento a fortalecer, esse comportamento aumente em probabilidade. E assim é uma maneira que eu recomendo a vocês para reforçarem relatos. Gente, o tempo é curto, é muito bom falar sobre esses assuntos. Quem tiver interesse, do meu canal do YouTube, é só digitar lá Carlos Augusto de Medeiros na busca. Tem vários textos sobre comportamento verbal, tem outras lives sobre psicoterapia comportamental pragmática, que foi o modelo de psicoterapia que eu pus. É provável que eu coloque materiais lá sobre comportamento verbal na clínica. Tem no meu Instagram, vocês encontram lá o link para o meu Google Drive com textos sobre a psicoterapia comportamental pragmática, que inevitavelmente fala sobre comportamento verbal na clínica. E, enfim, vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu Instagram, medeiros.c.a, pedindo dicas de texto, tirando dúvidas. Eu vou ter o maior prazer em responder a todos. E agora eu vou aproveitar os minutinhos que faltam para responder as perguntinhas que vocês fizeram. Gente, muito obrigado.
Ok. Medeiros.c.a, Nath. Ok, Guto. Tem umas perguntas. Alguém quer saber como que o terapeuta sabe quando o cliente está mentindo? Pois é, uma notícia que a gente não sabe. O que marca essa minha fala é que você tem que refletir sobre o que você está fazendo para diminuir a probabilidade de que ele minta. Mas você não tem um controle absoluto se ele está mentindo ou não. Agora, eu tenho uma dica, não sei se vai ajudar muito, mas me ajuda. Geralmente, as más notícias são verdadeiras. Então, quando ela te dá uma boa notícia, ela fala, conversei com meu marido, foi ótimo, ele entendeu, ele está fazendo agora a parte dele, blá, blá, blá. Esse tipo de relato, você não tem a menor ideia se ele é verdadeiro ou falso. Agora, se ela fala assim, não tive coragem mesmo, eu sei que eu tinha que falar com ele, mas eu não dei conta, eu fiquei com medo da reação dele, é muito provável que esse relato seja curado. Por quê? Relatos que têm probabilidade de punição, se eles acontecem, claro, se eles acontecem, é provável que eles sejam fidedignos. Muito mais do que os relatos que já teriam uma probabilidade maior de reforçamento. Ok, essa foi a única pergunta que eu detectei. Mas realmente, né, Guto, muito interessante esses questionamentos, porque eu vejo muito isso ao longo da minha carreira de atendimento. Né? No início, repertório, experiência, né, era muito pequena, a tendência a reforçar o comportamento verbal, o relato, muito. Né? E a gente vê que os clientes eles vão dizendo aquilo que a gente quer ouvir. Né? E com a prática a gente vai ficando atenta a um monte de outras coisas e a gente vai vendo justamente isso. Quando o cliente ele traz todas essas situações de que ele seria punido, mas ele está nos contando, é sinal de que a gente está no caminho mais adequado, né? Porque começa a exercer essa audiência não punitiva. Eu posso falar isso com o meu terapeuta que eu não vou receber uma consequência aversiva. Sim. E é engraçado que tem muito terapeuta que fala assim, olha, aqui é o seu espaço. Você pode me falar tudo o que você quiser, tudo o que você pensar. Ele fala uma coisa, o terapeuta vai e critica. Então, ou seja, o próprio terapeuta não está apresentando uma correspondência entre o dizer e o fazer. Não é um modelo adequado, né? Pelo menos na minha leitura, não. De forma alguma. Exatamente. Eu sempre adoto o seu texto, disciplina que eu ministro, entra o conteúdo de comportamento verbal. Né? E acho o seu texto muito claro, muito objetivo. Os alunos têm gostado muito, né? Que bom. E vejo bastante as suas falas assim, e eu sempre aprendo cada vez mais, né? E vejo muito o Antônio Ribeiro em você, que para mim foi uma referência de professor no mestrado. Esse é um grande elogio. Né? Esse é um grande elogio, porque de fato tem uma profunda admiração pelo Toninho. Nossa, eu também. Desde aquela época. Outro dia assisti uma live dele, né? E fiquei encantada. Assim. Falei, gente, olha como a gente aprende, né? É muito legal. Estão perguntando que a obra de Skinner sobre o comportamento verbal é muito criticada. O que você pensa sobre isso? De fato,
ela recebe críticas diferentes, né? Então, quando o Skinner publicou o livro, na verdade ele é fruto de um curso que ele deu quase 10 anos antes, ele propôs o que foi chamado de interpretação skinneriana, que era utilizar aqueles conhecimentos, aquelas relações funcionais advindas de experimentos de laboratório para tentar descrever o comportamento humano complexo, o comportamento verbal. E ele fez, a ideia dele era que isso gerasse pesquisas, mas soou mal e soou como como se ele estivesse fazendo um pouco aquilo que ele estava criticando, criticou em outras correntes de psicologia. Então, analistas do comportamento, eles não se sentiram confortáveis com aquilo, não gostaram da proposta do Skinner por essa razão, ou seja, dele estar fazendo exercício interpretativo, extrapolando aquelas relações funcionais que se tinha com animais não humanos para explicar o comportamento humano. Além disso, eles teriam que sair de uma zona de conforto. As pesquisas com não humanos, as pesquisas básicas, já tinham toda a metodologia certinha, os equipamentos, estava todo mundo feliz publicando. Eles teriam que mudar muito o modo de fazer. E isso produziu muitas críticas, demorou muito para ter uma aceitação da proposta do Skinner. Fora da análise do comportamento, tem o Noam Chomsky, que é um linguista. Ele é famoso pelas suas contribuições em política, né? Quem pesquisar vai encontrar coisas sobre isso. E ele fez uma crítica muito dura à proposta do Skinner, que nunca foi respondida pelo próprio Skinner. Ela foi respondida por dois autores, o Mark Cordell é um deles, mas Skinner não se virou para responder. E essa crítica ela acabou contaminando a comunidade científica, principalmente fora da análise do comportamento, mas dentro da análise do comportamento o livro também não era muito popular. Na década de 80, começou-se a pesquisar mais a proposta de Skinner do livro, mas a parte que lidava com o comportamento simbólico, ela já estava, de certa maneira, contemplada com as pesquisas do Seidman e depois com as contribuições do Steve Hayes. E aí, ou seja, a proposta do Skinner sobre o comportamento verbal, ela passou por críticas fora e dentro da análise do comportamento e, além disso, existiam teorias concorrentes tratando de fenômenos parecidos, né? Então, essa proposta do Skinner ela não teve tanta aceitação. Mas, como o próprio Toninho falou na live dele, né? Foi bom a gente ter lembrado disso. O Skinner falava para o Reis, falou assim, olha, o que você está propondo, o Skinner já falava. Então, enfim, o livro tem provavelmente é uma das maiores contribuições que Skinner traz para a psicologia e para a ciência, mas, sem dúvida alguma, ele tem seus problemas conceituais. Skinner não foi tão cuidadoso quanto deveria quando propôs ou delimitou, ou exemplificou alguns dos seus conceitos, e depois alguns autores foram tentando melhorar esses conceitos e torná-los mais aplicáveis e mais úteis na descrição dos fenômenos a que eles se destinam a descrever. Inclusive, na BPMC desse ano, o Márcio, que é o autor do Princípios Básicos de Análise do Comportamento, e o Lucas, nós vamos fazer uma mesa, um simpósio, justamente discutindo essas questões conceituais ali do livro do Skinner. Então, obviamente, ele é um livro muito criticado por problemas, como toda proposta ousada, muito ousada, mas ele é maravilhoso, né? Ele traz toda uma forma diferente e muito útil de encarar a linguagem e o comportamento verbal, né? Então, você sabendo como operar com aqueles conceitos, aquela compreensão do comportamento verbal, sem cair nas armadilhas, eu acho ele uma ferramenta muito útil. E, inclusive, eu trabalho orientando o mestrado em pesquisa sobre o comportamento verbal. E engraçado, né, Guto, a questão, assim, não sei por quais questões, mas as pesquisas acerca de comportamento verbal, né, muitas vezes deixado de lado esse assunto, né, assim. A gente vê de um tempo para cá que tem sido mais estudado, né, mas tem outras questões
dentro da teoria comportamental, assim, que já está até meio que saturada de tantos estudos, né? E comportamento verbal a gente não vê muitos pesquisadores nessa área, né? De fato, é uma área que ela não tem tanta publicação quanto outras, mas tem muita publicação. Hoje já tem muita publicação. Se você pegar o Analysis of Verbal Behavior, ele é um periódico só sobre comportamento verbal. A Psychological Record também tem muitas pesquisas sobre comportamento verbal. Então, é um tema que é bastante investigado, mas, sem dúvida alguma, concordo com a Virgínia, está muito aquém do projeto de Skinner. Ou seja, para Skinner, as pesquisas sobre o comportamento verbal elas teriam que assumir um protagonismo na análise experimental do comportamento, e não foi isso que aconteceu. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu não detectei nenhuma. Você detectou, Carol? Sem mais perguntas no chat. Eu acho que a Nath, ela está perguntando, porque a live que a gente comentou, eu e o Guto, do Antônio Ribeiro, ela já aconteceu. Mas eu não sei se você está perguntando sobre a mesa redonda que o Guto vai ministrar no encontro da BPMC, né, Guto? Exatamente. Então, tem que se inscrever no congresso e tal, blá, para você ter acesso a... Ele vai ser online esse ano. Uhum. Né? Ele seria em Brasília, mas ele vai ser online esse ano. E para você assistir esse simpósio, como qualquer outra atividade do congresso, você vai ter que estar inscrito no congresso. Já a live do Toninho, ela deve estar salva no canal do IBAC. Obrigada. Bom, eu não detectei mais nenhuma pergunta. Então, Guto, quero te agradecer enormemente, de coração mesmo, né? A sua participação foi riquíssima, muito bom sempre ouvir sobre comportamento verbal. É uma coisa que eu gosto muito de ouvir e de ler, assim. E foi excelente. Acho que os meus alunos que estão aqui, ex-alunos, que a gente terminou a disciplina semestre passado, eles devem ter achado muito legal essa complementação toda, assim, e do próprio autor, né, o que encanta mais, né? Muito legal, viu, a sua participação. Agradeço muito você ter aceito o convite, né? Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado a você pelo convite. É sempre bom falar sobre esses assuntos. Bom te rever, né? Depois de muitos e muitos anos. Sim. E falar sobre esse assunto aqui, que eu gosto bastante. Mais uma vez, parabéns pelo Instituto. Obrigada. Grande abraço, gente. Uma boa noite. Tchau, boa noite. Que a força esteja com vocês. Tchau. Tchau.